Dizem que o fogo limpa tudo, mas em Shadows Point, as chamas só serviram para temperar o aço de uma vingança que levou 10 anos para esfriar. Naquela noite de 1878, o céu ficou cor de sangue enquanto o Saloon The Velvet Rose desabava sob brasas vivas, levando consigo os gritos de uma mulher que todos juravam ter visto morrer. Mas o deserto é um lugar de milagres cruéis. Quando o vento sopra do norte, carregando o cheiro de madeira queimada, os velhos nos alpendres ainda apertam seus rifles. Eles sabem que algumas dívidas não podem ser enterradas, nem mesmo sob 7 palmos de terra calcinada. Os relatos da região indicam que os fatos podem ter se misturado à poeira do tempo, transformando esse acerto de contas em um mito de fronteira, feito para o entretenimento daqueles que buscam justiça nas sombras, longe dos tribunais de papel. A tradição oral daquela parte do território conta que Evelyn Sinclair não era apenas a dona de um salão. Ela era o coração pulsante de uma cidade que prosperava sob o chicote de homens implacáveis. De um lado, tínhamos a elegância e a inteligência de Evelyn. Do outro, a ambição cega de Garrett Langdon, o homem que queria ser dono de cada grão de areia de Shadows Point. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Naquela época, o poder não era medido por ouro no banco, mas por quem sobrevivia ao nascer do sol. Garrett Langdon era um homem de sorrisos largos e intenções de navalha. Ele via no sucesso de Evelyn um obstáculo para sua expansão ferroviária. Naquela noite fatídica, ele não apenas riscou o fósforo, ele selou as portas do salão pelo lado de fora, ouvindo o silêncio ser quebrado pelo estalo da madeira seca. Ele achou que o problema estava resolvido. Ele achou que cinzas não falavam. O vento parou. O revólver falou. 10 anos depois, uma figura vestida de luto, com o rosto parcialmente coberto por um véu de seda negra, desceu da diligência ao meio-dia. O silêncio que caiu sobre a rua principal foi tão pesado quanto uma lápide. Se você sente o peso de uma boa história de honra e pólvora, já se junte a nós ao redor desta fogueira, deixando seu like e se inscrevendo no Faroeste Contado. Garrett Langdon, agora um homem de posses e influência, sentiu um calafrio que nenhuma lareira poderia aquecer. Ele olhou pela janela de seu escritório e viu aquela silhueta solitária parada diante das ruínas enegrecidas do que um dia foi o The Velvet Rose. A cidade que ele tentou forçar ao esquecimento estava prestes a lembrar de cada detalhe. O confronto entre a ganância de um homem e a memória de uma mulher estava apenas começando. De um lado, a lei do mais forte. Do outro, o fantasma de uma promessa de retorno. No oeste, a justiça pode tardar, mas ela cavalga um cavalo que nunca se cansa. Registros de época sugerem que o incêndio que devorou o Saloon, a Estrela do Norte, não foi obra do acaso, mas um serviço encomendado nas sombras. Recortes de jornais daquela década indicam que as autoridades locais trataram as cinzas com uma pressa suspeita, enterrando o assunto antes mesmo que o cheiro de fumaça deixasse as ruas de Blackwood. Isadora Lynch, a mulher que comandava aquele balcão com um olhar de aço, teria perecido entre as vigas que caíam. Mas a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro: o deserto não aceita o que não lhe pertence por direito. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar, semanas após a tragédia. Foi nesse silêncio que um velho garimpeiro, remexendo os escombros em busca de metal fundido, encontrou algo que a lei não queria que visse. Uma caixa de ferro, intocada pelo calor, contendo promissórias e confissões assinadas por quase todos os homens influentes da cidade. A história oficial nunca contou essa parte. O conteúdo daquela caixa era o combustível para um retorno que ninguém ousava prever. Isadora não era apenas uma dona de salão. Ela era a guardiã das dívidas morais de Blackwood. Isso leva a uma descoberta inquietante registrada em documentos daquele período.
3 anos após o fogo, uma conta bancária em São Francisco começou a ser movimentada em nome de uma herdeira desconhecida. Se você aprecia esses contos de justiça tardia, deixe seu rastro por aqui e se junte a nós ao redor da fogueira, se inscrevendo no canal. O homem que mais lucrou com o sumiço de Isadora foi Phineas Gault, um sujeito que construiu seu império de gado sobre as terras que antes pertenciam ao Saloon. Ele acreditava que o passado estava sepultado sob 7 palmos de terra seca. Mas o que vem a seguir é o coração desta história, quando uma carruagem negra, sem brasões ou escolta, parou diante do gabinete de Gault em uma tarde de vento cortante. O suor frio escorreu pelo pescoço do homem. A mulher que desceu não vestia sedas, mas um luto pesado que parecia absorver a luz do sol. O relógio da torre parou. O revólver no coldre de Gault pareceu pesar 1 tonelada. A investigação sobre quem realmente morreu naquele incêndio estava prestes a mostrar que algumas cinzas ainda guardam brasas vivas. A poeira assentou sobre as botas de Isadora Lynch, mas o peso de sua presença esmagava o peito de cada homem que ousava erguer os olhos. Antigos registros de época sugerem que o incêndio do Saloon Velvet Rose foi dado como encerrado em menos de uma tarde, rotulado como um mero acidente de lâmpada e azar. Mas a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que o fogo não escolhe vítimas com tanta precisão cirúrgica, sem uma mão humana para guiar o querosene. Isadora caminhou pela rua principal. O som do seu vestido de viúva, arrastando no cascalho, era o único ruído em Blackwood. Ela parou diante do que restou do seu antigo domínio. Apenas vigas carbonizadas, como as costelas de um gigante morto sob o sol do Arizona. Imagine por um segundo o silêncio daquele lugar. O vento, que costuma uivar livre, parecia segurar o fôlego, trazendo o cheiro de madeira queimada, um fantasma que 5 anos de chuva não conseguiram expulsar. Phineas Gault, o homem que agora ostentava a estrela de xerife, sentiu a mão tremer sobre o punho de madrepérola de sua arma. Ele era o guardião dos títulos de terra que mudaram de mãos enquanto as cinzas ainda estavam quentes. Se você sente que a honra vale mais que o ouro nessas terras brutas, já deixe seu rastro por aqui com um gostei e se junte à nossa caravana se inscrevendo no canal. A história oficial nunca contou essa parte, mas recortes de jornais daquela década indicam que as propriedades vizinhas ao Saloon foram incorporadas por um grupo de investidores anônimos na manhã seguinte ao desastre. Coincidência é uma palavra que não existe no dicionário de quem sobrevive ao deserto. O que vem a seguir é o coração desta história. Isadora não voltou em busca de indenizações ou de um pedido de desculpas que o vento levaria. Ela abriu uma pequena bolsa de couro e retirou algo que brilhou sob o sol implacável. A chave original do Velvet Rose, derretida e deformada pelo calor daquela noite fatídica. Ela a jogou aos pés de Gault. O metal bateu na terra seca com um som oco. O xerife sabia o que aquilo significava. Aquela chave não abria mais portas, mas servia para lacrar um caixão. A investigação que a cidade tentou enterrar estava voltando à superfície, e o preço do silêncio seria pago em chumbo. Phineas Gault encarou a chave coberta de fuligem. O metal frio parecia queimar sua palma, trazendo de volta o cheiro de madeira carbonizada e os gritos que o vento de Blackwood tentou abafar por anos. Ele olhou para Evelyn Sinclair e não viu apenas uma mulher que sobreviveu às chamas. Viu o peso de uma cidade inteira construída sobre alicerces de mentiras. Evelyn não queria o Saloon de volta. Ela queria que o registro de óbito, assinado com pressa e má fé, fosse rasgado diante de todos. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada. A verdade é mais complicada. Registros de época sugerem que o incêndio no Velvet Rose não começou por uma lamparina derrubada, como o conselho da cidade declarou.
Relatos da região indicam que as portas dos fundos foram trancadas por fora enquanto as chamas subiam. Gaut sabia disso. Ele era o homem com o cadeado. O sol começou a se esconder atrás das colinas, pintando o horizonte com a cor de sangue velho. O xerife levou a mão ao coldre, mas seus dedos estavam pesados, lentos. O silêncio na rua principal era tão denso que se podia ouvir o ranger da placa de madeira do boticário. Evelyn não sacou sua arma. Ela apenas esperou, como o destino espera por um pecador cansado. O confronto não foi decidido pelo chumbo, mas pela verdade que não podia mais ser contida sob a terra. Gaut soltou o cinturão. O couro bateu no chão com um baque surdo, o som da rendição de um homem que se cansou de fugir de si mesmo. Ele caminhou em direção à antiga estrutura queimada, deixando para trás a estrela de zinco e uma cidade que agora teria que encarar seus próprios fantasmas. Dizem que Evelyn Sinclair partiu na manhã seguinte, sem levar uma moeda de ouro, apenas a dignidade que tentaram lhe roubar. Blackwood nunca mais foi a mesma. As cinzas esfriaram, mas a memória da dama que voltou do inferno permaneceu como um lembrete de que a justiça, às vezes, demora, mas sempre encontra o caminho de volta para casa. Se você respeita as histórias de homens e mulheres que não baixam a cabeça para a injustiça, inscreva-se no Faroeste Contado e deixe seu like para que a chama desses contos nunca se apague. Comente aqui embaixo. Você acredita que a justiça tardia ainda é justiça? Compartilhe este relato com quem aprecia a honra bruta do Velho Oeste. A fogueira continua acesa. E ainda temos muitas trilhas para percorrer juntos. O YouTube está mostrando na tela agora uma nova lenda que certamente você vai gostar. Clique nela e continue assistindo.